Mudando de assunto, as redes sociais estão cada vez mais presentes nas disputas políticas. Em ano de eleição, a expectativa é que a fiscalização seja ainda maior, para evitar crimes eletrônicos. Acompanhe todos os detalhes dessa informação com o repórter João Vitor Rocha. O endurecimento da fiscalização será o tema central na Justiça Eleitoral durante a eleição de 2022, após as redes sociais se tornarem a principal arena política pós-2018. Em um cenário polarizado e apaixonado, o advogado especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro, explica o que os eleitores e candidatos não podem fazer durante a campanha nas redes sociais. Um impulsionamento feito por pessoas físicas e por empresas, ele não pode ser feito nas redes sociais. Esse impulsionamento só pode ser feito por partidos políticos ou pelos próprios candidatos, porque isso tem que passar pela conta de campanha, tem que ir para a prestação de contas, evitando assim o chamado caixa 2. Então é importante que se coloque isso. Muitas pessoas têm uma postura apaixonada nas eleições, querem ajudar o seu candidato, mas elas podem acabar se prejudicando, levando inclusive multas por impulsionamento entendido como irregular, entendido como caixa 2. O advogado alerta que disparos em massa e a propagação de fake news serão os temas mais preocupantes durante a campanha política no cenário virtual. A fiscalização, ela é feita pelos próprios partidos, pelos cidadãos que levam as denúncias e também pelo Ministério Público Eleitoral, que está muito atento à divulgação em massa de fake news, especialmente, ou disparos em massa, compra e venda de cadastros de eleitores, com telefones, e-mails e tudo mais. E isso tem ganho muita força, muita adesão por parte das autoridades. Então, isso vai ter que ser muito bem colocado pelos partidos políticos para evitar, inclusive, cassações. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, será o norte desta fiscalização. A palavra-chave desta lei é o consentimento, ou seja, o cidadão tem que estar ciente que seus dados estão sendo compartilhados para determinados fins. Por exemplo, uma empresa com um vasto banco de dados não pode vendê-los para eventuais candidaturas. O advogado lembra que o presidente Bolsonaro sancionou o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Essa será a primeira eleição com essa jurisprudência. Consiste basicamente no sujeito ir até a justiça e falar, olha, determinado adversário meu é um pedófilo, alguma coisa nesse sentido, né, dizendo que o sujeito cometeu um crime. Daí se verifica que a ideia é justamente atrapalhar os planos eleitorais dessa pessoa, criar um constrangimento, e isso é considerado crime. Então, existe aí todo um movimento com acertos e erros por parte da Justiça, especialmente até do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que é necessário barrar, e o Brasil, assim como o resto do mundo, está engatinhando ainda em como lidar com essa nova realidade. Renato Ribeiro explicou as vias que podem levar à condenação de crimes eletrônicos na Justiça Eleitoral. Existe um mecanismo, a própria representação eleitoral, em que o candidato, o partido, por meio de advogados, eles ingressam na Justiça e pedem a retirada desse conteúdo. E tem sido muito rápido. Isso, historicamente, a Justiça Eleitoral dá a retirada de conteúdo, até mesmo das redes sociais, as plataformas Instagram, Facebook, LinkedIn, e retira isso do ar, às vezes até dando o direito de resposta, e sob pena de multa diária, que sempre é muito alta. Então, o que acontece não é terra sem lei. Havendo, sim, a propagação, a comprovação, ainda mais no período de propaganda eleitoral, existe essa repressão do ponto de vista da Justiça Eleitoral. Apesar de diversas críticas e até alegações de censura por conteúdos que foram retirados do ar, o advogado lembrou que as redes sociais são empresas privadas, com o livre direito de penalizar quem viola suas políticas.